E aí, tudo bom? Como é que vai? Aqui quem fala é o Gustavo Gonzalez, né? Daqui da E-Cliente. E esse vídeo, ele é um vídeo específico para acompanhar as nossas propostas de Google Ads, né? Mesmo a gente colocando vários detalhes aqui na proposta, existem algumas dúvidas que a gente acha que o vídeo pode transparecer melhor, pode explicar melhor, como se fosse um bate-papo aqui entre a gente, tá bom? Então, eu vou falar para vocês quais são as dúvidas principais dos nossos clientes em relação ao Google Ads, né? Espero que isso esclareça também para você entender o poder, né, o potencial dessa ferramenta, tá certo? O que eu gosto muito de falar para os meus clientes em relação ao Google Ads é que o Google Ads, quando a gente acerta a campanha, quando a gente acerta o anúncio e as palavras-chave, ela é uma estratégia muito certeira, né? Diferente de mídias tradicionais, onde você tem uma abrangência, uma abertura muito grande de um potencial público, no Google Ads você vai estar aparecendo exatamente quando aquele cliente potencial está procurando uma palavra-chave. Deixa eu já fazer um adendo aqui. Campanhas de Google Ads são muito diferentes de campanhas de redes sociais como Facebook e Instagram, tá bom? São campanhas totalmente distintas em relação às suas estratégias. No Google Ads, o nosso foco está em busca. O cliente está procurando alguma coisa. E aí você se posiciona com a sua campanha. Nas redes sociais, as campanhas elas são definidas primeiro com um perfil do potencial público-alvo, aonde nós criamos algum tipo de isca, seja um vídeo, uma aula, um e-book, algo que chame a atenção daquele potencial cliente para que ele caia num funil. E aí eu consigo separar quem pode ser meu cliente interessado no produto ou não. Mas entenda que são situações diferentes. O cliente ele está em momentos diferentes. Provavelmente, quase certeza que no Google ele está procurando por aquilo. Na rede social, ele não está procurando por aquilo. Você está entrando no meio do feed dele e tentando chamar a atenção dele, tá? Então essa é uma diferença gritante em relação às estratégias. A gente recomenda muito o Google Ads primeiro, porque ele é mais certeiro em relação ao que o cliente está procurando. E depois o cliente pode procurar também as estratégias em redes sociais. Apesar que isso também pode mudar conforme o segmento de mercado, tá, gente? O que eu estou falando não é absoluto para todos os segmentos. Tem segmentos que provavelmente uma estratégia primeiro em redes sociais seja mais eficiente. Vou dar um exemplo. Parte de vestuário, roupa, bijuterias, joias, talvez sejam segmentos interessantes em redes sociais. Tá bom? Aqui a gente vai focar então no Google Ads. Gustavo, vamos lá. Quais são as dúvidas que as pessoas normalmente têm no Google Ads? Primeira dúvida que o pessoal tem. Quanto que eu vou gastar? Vamos dividir o investimento, tá, no Google Ads em dois. Primeiro nos honorários da e-cliente para desenvolver o trabalho e depois nos valores que você deposita para o Google para que seu anúncio seja exibido. Nos honorários da e-cliente que você vai consultar aqui nessa proposta, são divididos em dois. Uma taxa para configuração da campanha. É todo o trabalho que a gente vai ter de montar as campanhas, os anúncios, as palavras-chave, a segmentação de região, horário. Então, isso é um valor que é pago uma única vez para a configuração dessa campanha. E depois um investimento para o monitoramento dessa campanha. É fundamental estar acompanhando de próximo essa campanha, né, para que você entenda se as palavras-chave e os anúncios realmente estão tendo eficiência para atingir o público que a gente está querendo. Perfeito? Então, nós temos uma equipe que monitora, dependendo do plano que você contrata, a carga horária que a nossa equipe vai ficar dedicada a esse monitoramento, podendo fazer relatórios mais detalhados, relatórios mais simples. Tá? Então, a mudança do plano, ela segue nessa linha. Tá? Então, mas basicamente a gente vai olhar aquela campanha, vai interpretar aqueles dados, aqueles relatórios, ou a gente vai te mandar já os relatórios prontos do próprio Google, para a gente poder tomar decisões se a gente aumenta o investimento, se a gente troca a palavra-chave, se a gente muda alguma coisa na estratégia da campanha. Perfeito? Então, um investimento na parte de monitoramento e configuração. Em relação ao Google, ele funciona como se fosse um sistema pré-pago.
você faz um depósito para o Google e o Google vai consumindo os recursos daquele depósito que você fez, né? Mas Gustavo, tá bom, mas quanto que eu vou gastar por dia? Depende muito de quanto você quer. Se a gente acerta na campanha, nas palavras-chave, aí você pode estabelecer que você pode depositar mais por dia, você pode depositar menos, né? Pagar mais por dia ou pagar menos por dia. Então, por exemplo, vamos estabelecer um padrão, por exemplo, de R$10 ao dia, você vai estar tendo um investimento mais ou menos de R$300 ao mês, médio, nas campanhas do Google. O que o Google faz? O Google vai consumir aqueles R$10 por dia com os seus anúncios. Quando esses R$10 forem consumidos, o seu anúncio ele sai do ar. No dia seguinte, seu anúncio volta ao normal e ele volta a consumir os R$10 por dia. E como que esses R$10 por dia são gastos, tá? Lembrando que esses R$10 são fictícios, tá, gente? Você pode gastar mais, você pode gastar menos. Isso depende muito da sua estratégia e do retorno que você está tendo. Eu entendo que se você aplica R$10 no dia, você tem 2 potenciais clientes te ligando, vale muito a pena, né? Você pode até investir mais em relação a isso. Como que esses R$10 são consumidos? Os anúncios eles vão ser exibidos pelas palavras-chave. E essas palavras-chave elas têm uma concorrência, né? O Google estabelece preços para essas palavras-chave. E esses preços eles podem ser gastos de maneiras diferentes. Pode ser um leilão. Então, por exemplo, quem paga mais vai entrar em primeiro ou vai entrar em segundo, ou pode ser até de maneira automática, né? Se você está disposto a pagar sempre o mínimo, por exemplo, o Google vai encaixando o seu anúncio conforme os espaços vão surgindo nos anúncios dos concorrentes. Então, por exemplo, imagina que um concorrente seu gastou já o dinheiro que ele tinha de verba para o dia. O Google vai encaixar seus anúncios nos espaços desse dia, entendeu? Então, quando a gente faz o monitoramento, a gente vai mandar para você um relatório onde você vai enxergar isso, né? E aí a gente pode definir se aquela palavra está interessante, se aquela palavra não está trazendo clientes potenciais, e aí a gente faz essa análise. O que eu gosto de falar para os meus clientes é o seguinte: numa campanha do Google Ads, não me interessa ter um monte de cliques. Eu prefiro ter menos cliques, mas que sejam cliques de clientes com mais qualidade, que possam realmente reverter em negócios, né? Então não fique com essa ilusão, eu vou ter mais clique, vai aumentar muito as visitas do meu site. O objetivo não é esse, não é aumentar as visitas do site, né? Você até pode ter um aumento das visitas, mas o foco tem que ser que essas visitas sejam de melhor qualidade, pessoas que realmente estão procurando o seu serviço. Perfeito? Então, o investimento ele pode variar. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta que o pessoal sempre faz para a gente: Gustavo, preciso ter um site? Sim, precisa ter um site. Por quê? Porque quando você faz uma campanha no Google, o Google pede que você tenha uma página de pouso. O que é uma página de pouso? Aonde o cliente vai cair naquele anúncio. E essa página de pouso, ela tem que estar muito alinhada com o anúncio que você fez. Se você promete X, a página tem que prometer X. Se você coloca o cliente numa página que promete Y, Z, não está alinhado com o anúncio, ou o Google pode rejeitar, ou o desempenho do seu anúncio vai cair muito. Perfeito? Então, sim, você precisa ter um site. Terceira pergunta: vou ficar em primeiro? Essa aí acho que é o que o pessoal mais faz. Vou conectar essa pergunta com a primeira. Tudo depende do investimento que você está fazendo naquela palavra-chave, na concorrência que também está fazendo anúncios com a mesma palavra-chave. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o saldo que você coloca. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você coloca um saldo diário muito baixo, né? Sei lá, R$3, R$5 por dia. Esse saldo ele pode ser consumido muito rápido. Então, dificilmente você vai conseguir se posicionar na primeira página. Isso tudo são decisões que a gente vai tomar a partir dos relatórios que a gente vai estar entregando para você mensalmente. E a última pergunta, né? O anúncio do Google ele é igual ao Facebook? Eu respondi no começo da minha fala aqui do vídeo, né? Não são iguais. São estratégias totalmente diferentes. No Google,
Coloque-se no lugar das pessoas que procuram alguma coisa. As pessoas vão nos dois maiores buscadores, né? No Google e no YouTube. Então a pessoa quando vai no Google, ela está procurando por aquilo porque ela precisa daquilo. Perfeito? Nas redes sociais é um lugar normalmente de entretenimento. A pessoa está passando tempo lá. E aí os seus anúncios estão sendo inseridos no meio do passatempo da pessoa. Aí a estratégia tem que ser diferente. Por quê? Porque você precisa criar algum tipo de anúncio que chame muito a atenção da pessoa para que ela clique naquele anúncio e ela caia num funil para você poder conduzir a pessoa para dentro da sua plataforma. Perfeito? Pessoal, eu espero ter esclarecido essas dúvidas, né? A proposta já também esclarece algumas questões comerciais da nossa parceria e eu espero que a gente desenvolva um trabalho junto aí por muito tempo. Tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, acione a gente, a nossa equipe comercial, pelo WhatsApp, que a gente está à disposição. Forte abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.